Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Tá na Rede, Tá na Mídia, pela sua TV Metrópole Canal 26, a sua TV com atitude. Mas o programa começa trazendo amigos e convidados e dessa vez eu trago um dos caras que através do meu amigo Jonas Rios tive o prazer de conhecê-lo e daí formamos uma parceria onde hoje ele está aqui na rede se balançando que nem menino novo. Esse é o Vilamar Almeida, simpática beleza, hein Vilamar? Coisa boa, né? Maravilha, deitado numa rede dessa, num solzinho desse. É bom demais. Oh, coisa boa. Vilamar, com os amigos. Essa amizade com o Jonas veio através da igreja mesmo? Não, a gente se conheceu vamos lá, numa proposta de serviço, que era um produto que eu tinha, juntamente com outro sócio anterior, que era a revista Supermercadista. E aí eu conheci o Jonas Rios e hoje eu tenho um irmão, não só um sócio. Legal, cara. E essa proposta de trabalhar nessa área de marketing, de comercial, você atribui ao quê? Tem alguém na família que já trazia essa proposta para você? Não, assim, como eu já vinha do ramo comercial, que eu trabalhei 16 anos com supermercado, eu vi uma fatia do mercado e, como eu falei, eu descobri o Jonas. E há 1 ano e 2 meses atrás a gente criou a empresa, eu fazendo a parte comercial do negócio e ele a parte tocando no escritório, na administração, na questão das artes. Mas na sua infância tinha alguma proposta assim, em outra área? Ou essa experiência de ter esse relacionamento com o cliente, tentando trazer aquela visão diferente para o comércio? Você já tinha essa aptidão já na infância? Não, na infância eu sempre fui assim, muito aberto, dado, eu sempre conversei muito com as pessoas, mas eu não tinha a veia assim para o marketing, que é o que nós fazemos hoje. Eu vim mais pro lado comercial, sempre quis trabalhar, ajudei muito meu pai na infância. Teu pai trabalhava com o quê? Não, meu pai trabalhava eu ajudei muito ele na questão de que ele trabalhava numa empresa de material de construção e eu ia mais ele aos finais de semana, que ele também trabalhava de vigia. Sim. E eu comecei a aprender a tomar o gosto pelo trabalho assim, né? Passei uma parte da minha infância, a gente gosta sempre de brincar, né? Quando eu comecei a querer namorar, é quando a gente começa a dar valor ao dinheiro. Não queria né? mais namorar não, era? Aí o que aconteceu? Eu fui trabalhar, fui pastorar carro no centro da cidade. Passei quase 2 anos pastorando carro. E daí então eu comecei a entender que para você ser alguém na vida você tem que trabalhar e primeiramente estudar, claro, né? Nunca deixei de estudar. O interessante, né, que esse trabalho trouxe para vocês uma experiência legal, o relacionamento com o público, o respeito, né? Porque a profissão de pastorar, de guardar carro, guardador de carro, tem um pouco de discriminação, mas você conseguiu transformar isso numa profissão hoje, né, cara? Com certeza. Eu tava guardando carro mesmo, lá na carreira tinha um bocado. É o Bebel. Bebel. Mas não é do Gereissati não, né? É, filho. É o mesmo sintoma. Vai, continua. Pronto. Aí o que acontece? Eu pastorei carro, como você disse, e comecei a desenvolver o quê? A conversa, o tratamento com o cliente. Porque eu sempre, como você falou, tem muita gente que leva isso para um lado ruim, né? Verdade. Até a minha mãe, quando eu fui dizer para ela que eu ia pastorar carro, ela disse, não, meu filho, não vá não. Na época, era a época que tinha muito mirim ali pelo centro da cidade, e ela com medo, né? Sim. Não, meu filho, não vá não precisa não, tente outra coisa. Aí eu disse, não mãe, eu vou começar por aqui. E ganhei uma bagagemzinha, saí de lá para ir trabalhar no supermercado. Um convite ou foi uma proposta lançada? Não, foi uns amigos meus que já iam e rapaz, eu vou também, vou tentar. E passei 2 anos, como eu falei, pastorando carro, eu ia só aos sábados. E daí então eu comecei foi na época que surgiu aquela proposta da Febense, né? Febense com os estágios em supermercado para ser embalador. E eu fui atrás na época, tem até uma historinha legal que eu fui mais 2 amigos e naquela época era de praxe você ir pro Pão de Açúcar. E os 2 ficaram e eu não consegui. Eu disse, rapaz, mas Tinha um testezinho antes, era? Tinha um testezinho, tinha uma entrevista. E aí a gente fez a entrevista e os 2 amigos meus, eles conseguiram e eu não passei. Aí eu disse, rapaz, o que eu fiz de errado? Só que no mesmo dia, um amigo meu até falou assim, Vilamar, se tu quiser, tem um supermercado ali, que eu vou citar o nome, que era o Zezão. Só que lá, ele até brincou, só que lá é o regimento escravo. Aquele negócio o quê? Há 20 anos atrás, quase 20 anos atrás. Fica ali na Tembege, né? Começou lá, foi lá que eu comecei.
E aí, mas se tu quiser trabalhar, a gente vai lá. E eu disse, tá bom. Aí meu irmão chegou, fui lá, que meu irmão tinha trabalhado lá no início, bem no início, quando era uma mercearia ainda. E aí deu certo, eu comecei a trabalhar, estudava pela manhã e trabalhava o período da tarde e da noite. E fui ganhando conhecimento com isso. Comecei como embalador, passei como repositor, fui encarregado de salão, encarregado de depósito, passei pela TI, frente de loja, eu conheci todas as áreas de supermercado. E lá também que eu conheci a minha esposa hoje, a Dayana. Legal, cara. Foi lá que ele se lascou. Então quer dizer que a partir daí, a sua visão já para o mercado mudou completamente, né? Porque você vinha de uma experiência de querer buscar um futuro melhor para você e o supermercado deu esse impulso legal, Com né, cara? certeza. Eu comecei lá a ver que eu tinha uma veia comercial, né? E comecei a crescer, a aprender com as pessoas. Tem uma pessoa que além do Zezão, que foi a pessoa que me introduziu nesse mercado, que me ensinou muito, mas eu agradeço muito que minha base ao Egídio, que era um encarregado de salão na época lá, era como se fosse um gerente. E ele era muito bruto, né? Ele vinha daquele tempo antigo. Só que a gente aprendeu a tratar as pessoas e eu comecei a aprender com ele. Enquanto o pessoal reclamava muito que ele era grosseiro, eu comecei a aprender, né, cara? E comecei a trabalhar a questão de layout, de loja. Tanto que eu comecei a crescer por isso. Por isso que eu agradeço muito a ele. E depois veio o Zezão me ensinar essa parte comercial, a entender um pouco de loja. E eu tenho, vamos dizer assim, em 16 anos que eu passei dentro de supermercado, eu aprendi muito. E pelo relacionamento com os clientes, até mesmo em ver, né? O Zezão também é um cara que começou de uma mercearia e transformou um patrimônio, né? Conseguiu trazer isso. E pessoas como você que tiveram oportunidade souberam traçar a sua vida a partir dali, né? Com certeza. Aprendi muito, me desvinculei da empresa lá 3 anos e 6 meses atrás, quando eu comecei a galgar algo melhor para mim na parte dentro do supermercado, como eu tratava com fornecedor. Sim. Eu comecei a ver um mercado que estava aberto, que era o setor de publicidade, porque hoje tem agências que estão um patamar acima, um valor que pega grandes corporações, ou então aquela empresa pequenininha que é ali uma gráfica que o cara vai lá e faz uma arte rápida, aquele negócio todo. E não tinha uma empresa nesse meio termo para abraçar esse mercado. E aí começou a surgir as ideias. Eu comecei no ramo de revista, como eu te falei, a revista Supermercadista. Foi um produto que a gente lançou. Foi uma ideia sua ou foi uma ideia de um grupo, de uma galera que se reuniu e lançou? Não, na verdade, foi uma ideia minha juntamente com o Jeová Pinheiro. Quem era o Jeová? Parceiro meu. Trabalhava lá também? Não, ele é escritor, nutricionista, e eu conheci ele através da loja, né, do supermercado. Sim. Ele fazia algumas coisas lá no Zezão, alguns projetos que existiam, e eu acabei conhecendo ele, e daí saiu uma parceria. Foi a minha primeira parceria, foi com ele, no ramo de revista. Então quer dizer que a sua ideia de marketing, assim, de guerrilha, de trazer uma visão diferenciada do comércio foi através da revista? Com certeza. Começou com a revista, né? A gente trabalhava no meu supermercado e queria montar uma revista que comunicasse o setor. Legal. E a gente montou, foi vendendo, lançamos também uma revista que era Bem-Estar, que falava sobre saudabilidade. E começamos a desenvolver um trabalho na distribuição de livros e revistas também. E aí passamos 2 anos, foi quando eu fui apresentado ao Jonas por conta da revista. Só um minutinho. Para você que está em casa, TV Metrópole Canal 26, conhecendo um pouco da história do meu amigo Vilamar Almeida, amigo de Jonas Rios, agora começa a nova fase da vida, o novo projeto, onde hoje se torna numa proporção que não tem tamanho. Então fica aí, daqui a pouco a gente volta. Né, Vilamar? Com certeza. Se veio do comercial, vamos pro comercial.